Muito bom dia a todos. 10 horas e 23 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Estamos dando sequência às reflexões sobre a dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo, que consta no segundo volume da Mensagem do Graal de Abdushi, obra em 3 volumes. Então, estamos aqui lendo trechos dessa dissertação, que tem 9 páginas, e refletir. Todavia, a destruição aguarda todos quantos ocasionam tal miséria. Os falsos pastores que conduzem o rebanho aos ermos desamparados. Vamos repetir desde o início desse parágrafo. Ai daqueles que não despertam logo e não optam pela mais acurada análise de tudo quanto chamam crença. Todavia a destruição aguarda todos quantos ocasionam tal miséria. Os falsos pastores que conduzem o rebanho aos ermos desamparados. Então hoje, nos termos do juízo, na agitação que provoca o próximo, breve conclusão do juízo final, a separação do joio do trigo. Então, todo esse movimento os incitam ao despertar espiritual. Então, precisamos disso. Procurar sempre termos uma mente aberta para outras possibilidades. Embora muitos, e falo especialmente dos autodenominados cristãos, que a grande maioria não aceita nada. Simplesmente consideram a Bíblia como uma palavra de Deus e ficam só naquilo, né? Não aceitam mais nada, nenhuma outra reflexão. E aí se tornam as tais virgens tolas. E esquecem que o Espírito da Verdade foi prometido pelo próprio Cristo. E não ficaram atentos. Só naquele comodismo busca sempre aquelas desculpas. Os falsos profetas. E considera tudo os falsos profetas. E então não estão iluminando as suas lamparinas, que é os seus espíritos, estão deixando apagar sua centelha espiritual. Todavia a destruição aguarda todos quantos ocasionam tal miséria, da crença cega, os falsos pastores que conduzem o rebanho aos ermos desamparados, que é exatamente os falsos pastores, né, que só buscam os seus interesses, né? Eles querem se convencer que estão certos também, porque eles estão dominados pelo materialismo, pelo raciocínio, que busca só o poder, o dinheiro. Isso é algo que está como uma pandemia, né? Foi contaminado praticamente todo mundo cristão. Todo mundo cristão, com suas diferenças, sejam católicos, protestantes, enfim. Crenças cegas, enfim, dogmas falsos, estão na escuridão. Essa é a grande realidade. E precisam da luz da verdade para iluminar tudo isso. Quando a pessoa fica de posse da luz da verdade, que consta que é a obra do Espírito da Verdade, a mensagem do Graal, aí conseguem, ao ler a Bíblia, extrair as coisas boas, né, que existem na Bíblia, as coisas certas. Então já faz uma seleção intuitivamente para captar. Agora, cerebralmente não se consegue nada, com crença cega, fica algo preso, ficam presos e mortos, é como se estivesse numa câmara de gás. Vamos lembrar daquelas câmaras de gás que os nazistas faziam, né, para matar os judeus. É a mesma coisa. A crença cega é como se estivesse naquela câmara de gás. Você está fechado naquilo e de repente achando que aquele gás é algo, aquele lugar, ambiente sem
sem ar puro, né, é algo que está te trazendo benefícios até morrerem, né? E então é isso. A destruição aguarda todos quantos ocasionam tal miséria. Os falsos pastores conduzem o rebanho aos ermos desamparados. Os ermos desamparados somente são as crenças falsas, né? Esses lugares que não existem, né? Isso é espiritualmente mesmo, porque você se liga aos de igual espécie, assim interiormente, né? Vamos dizer assim. Na matéria isso não fica visível, mas quando esse nosso interior, né, ele fica camuflado, mas quando desencarnamos, aí, aí é que se vai verificar, exatamente, porque não temos mais o raciocínio, não temos mais como as nossas autoilusões acabam, quer dizer, se vão ficar vivenciando aquele ambiente que você que foi criado interiormente, pelas suas crenças. E a igual espécie que você vai conviver com a igual espécie. Pode continuar no erro, mas estão na escuridão, não pode acender. Então a culpa recai principalmente nesses falsos pastores. Esses estão completamente perdidos, né? Muito mais que aqueles que foram doutrinados. Que doutrinados, eles, pode-se dizer assim, que o karma deles talvez seja não tão difícil de ser resgatado, porque é uma coisa que se limitou mais a pessoa dele, talvez o círculo de familiares, de amigos, enfim. Mas é diferente daqueles doutrinadores, né? Dos pastores, dos padres, enfim, que vão incutindo no ser humano essa crença cega, os dogmas falsos. Então ele tem que, todo aquele que foi desencaminhado, ele vai ter que resgatar. Isso não existe praticamente mais tempo. Aliás, não é só a parte religiosa também. Muitos desencaminham o ser humano com crenças falsas, seja também do materialismo, da ciência, né? E não é assim, né? Que mais? Esse mundo espiritualista também, né? Tem muitas, a maioria, né? Estão também num caminho falso. Seja também outras crenças orientais também, enfim, ficam naquilo e não saem, né? Não buscam um ar fresco, uma renovação. Ficam presos àqueles conceitos antigos. Pode ter, naturalmente, muitas coisas boas, mas também tem erros. Tudo tem que evoluir, né? Tudo não fica parado. E a espiritualidade também. E o fato é que a humanidade não tem uma palavra pura, que foi conservada pura, né? Para ela se alicerçar, se ela poder evoluir espiritualmente. Então, praticamente todas as doutrinas estão distorcidas, interpretadas erroneamente, ou então foram introduzidos pensamento humano, assim, puramente material. Mas agora, então isso acontece também até com o próprio Filho de Deus, porque ele não escreveu nada assim, de próprio punho. Mesmo que tivesse escrito, é possível que ele tivesse, através das traduções e interpretações, muitas coisas distorcidas. Então, o que veio da palavra de Cristo foram o que os discípulos nos trouxeram, né? Retransmitiram. Mas isso tem a questão do pensar humano, e depois também muitas mentiras, né? Que foram introduzidas nessas falas de Cristo. Mas agora, através da palavra
do Espírito da Verdade está aqui. O Espírito da Verdade, o Espírito Santo, é o autor da mensagem do Graal. Então aqui está estabelecido, está o fundamento, que isso nunca existiu. Então, ao mesmo tempo que temos um mundo tão agitado, com tantas coisas boas e coisas ruins, né? Temos essa oportunidade, né? De nos alicerçarmos na palavra viva, escrita de próprio punho por Deus. É uma obra de Deus Pai. Jamais disporão de outro recurso a não ser o de reconduzir as ovelhas desgarradas, pondo-as de novo no caminho verdadeiro. Mas resta a grande questão: saber se ainda disporão de tempo indispensável para tanto. Que cada pessoa, por conseguinte, se examine bem antes de resolver doutrinar o próximo. Então essa é a questão. Isso, eu acho que não existe maior exemplo disso, de doutrina falsa, do que no chamado cristianismo, né? Que não se permite, ficam, acho que de raríssimos, né? Dos doutrinadores, né? Pastores, padres, ainda tem uma visão um pouco mais ampla, né? De questionamento, de reflexão sobre o que estão ensinando, do que estão passando ao seu rebanho, né? E aí a questão, né? Que não vão dispor de tempo de se redespertar. Mesmo a questão do corpo terreno aqui, essa dissertação fala exatamente da ressurreição do corpo terreno de Cristo. Que isso, não existe ressurreição do corpo morto. É matéria, é substância material. Então, porque são substâncias diferentes, né? A substância espiritual é uma, de matéria fina é outra, e de matéria grosseira é outra. Ela tem que ficar aqui. Então, não existe ressurreição da carne, existe a ressurreição do espírito, que ele volta a viver plenamente quando ele desencarna, vamos dizer assim, né? Crença falsa é falsa ilusão. E essa, tanto aqui como no além, prende de tal forma o espírito humano, ligando-o com tal força que somente pode libertar a vitalidade poderosa, da verdadeira palavra de Deus. Então, hoje no mundo, a melhor ferramenta, a única palavra que consegue libertar das crenças falsas é a mensagem do Graal. Essa é a palavra do Espírito da verdade. Fique, pois, avisado cada um para ficar atento à chamada da palavra. Somente sente essa chamada a quem ela é destinada. Que esse, então, a examine, pese e se liberte. Porque ela destinada é aquele que procura com sinceridade. Senão vão rejeitar a palavra, como hoje, né? A mensagem do Graal é pouco ainda conhecida no mundo. Está sendo mais conhecida porque muitos a divulgam. E eu, especialmente, procuro divulgar na minha página do Facebook, sempre falando sobre a mensagem do Graal. Muitos já encontraram a mensagem do Graal através das minhas divulgações. E então somente ela tem o poder, desde que a pessoa se abra para isso, né? Se não tiver aquela mínima centelha viva, aquela busca interior, inquietação, não vai encontrar. Agora, hoje as pessoas pensam tudo nas vantagens, né? Então, às vezes, da mesma forma como as pessoas estão tão
presas ao mundo cristão, né? Quer dizer, as religiões. Por quê? Porque acham que vão ter vantagens financeiras, uma vida cômoda, enfim, então uma salvação fácil, né? Salvação espiritual fácil, sem nenhum real esforço, né? Então é isso, é sempre pelo comodismo. E sejam quais sejam as suas intenções, se destinado mais ao materialismo, à ganância, ou então é, a facilidade de achar que, que sendo fiel àquela crença, já estão, após a morte, vão estar salvas. Né? E não é assim que as coisas funcionam. Né? Então tanto aqui como no além. No além matéria, prende de tal forma o espírito humano, ligando com tal força que somente o pode libertar a vitalidade poderosa da verdadeira palavra de Deus. Agora, quantos estão dispostos a isso, né? Encontrar a verdadeira palavra de Deus? E hoje ela só está 100% pura e forte através da mensagem do Graal, na luz da verdade de Abidurshim, e em nenhum outro lugar. A Bíblia e outros ensinamentos assim, religiosos pode ser útil através daquele discernimento intuitivo, aquele despertar intuitivo, para que isso exige os novos tempos. Hoje se exige uma sabedoria espiritual maior, não é como daquela época, né? Que muitos outros preparadores do caminho, com seus ensinamentos, possibilitaram ao ser humano, como Buda, como Lao Tse, Zoroaster, próprio Maomé. Maomé também foi um preparador do caminho. Mas todos estão, vamos dizer, em dívida com a luz, porque não estão com a sabedoria, com o ensinamento, com a doutrina pura e que exige os tempos atuais, que é a sabedoria espiritual. Né? Então, mesmo que uma crença, uma religião, enfim, o ensinamento tenha se mantido puro, que isso não existe hoje. Mesmo assim, os tempos atuais exigem outro conhecimento, outra evolução. Isso só pode ser fornecido, enfim, abrangido através da mensagem do grau. E o importante é estar na estrada certa, né? Não adianta, não é questão de que temos que ter um nível, o supra-sumo do conhecimento. Essa, de acordo com a nossa capacidade espiritual e nossas limitações também, é possível alcançar, né? Dentro da nossa condição espiritual. Porque nós não somos divinos, né? Como muitos imaginam que nós somos divinos. Não temos nada divino, nossa origem é espiritual. Então não temos limite. Mais importante, não importa quem esteja no começo ou no final da caminhada, do conhecimento, o importante é estarmos na estrada certa. Então a estrada certa é isso. Aquela boa vontade de aprendermos passo a passo. E aquela convicção que a mensagem do Graal é hoje o único caminho que nos possibilita isso. Agora, possibilita, mas depende da nossos esforços, não adianta nada. É que mesma coisa que você está num automóvel e uma bela estrada. Você conduzir bem esse automóvel, continuar na estrada, você vai chegar ao seu objetivo. Mas se você dirigir responsavelmente, ou então não estiver atenta aos perigos que possam ocorrer nessa estrada, você tem grandes chances de
de encontrar a morte, né? Negligenciar. Então é isso, a palavra da verdade ela julga, ela é o juiz, nosso juiz, ela nos condena também. Nos condena se nós a utilizarmos erradamente. Se nós, de repente, desacreditarmos dela. Então ela nos obriga a isso, né? Dá aquele ensinamento, mas nos movimenta espiritualmente e faz reviver o que estava morto em nós. Então, as boas e más qualidades. Aí depende da nossa boa vontade, da nossa condição, né? Vamos dizer assim, de reconhecimento. Condição de reconhecimento e humildade, né? Porque hoje muitos se entregam à revolta, ao ódio, enfim. Então é isso que temos que ficar atentos. Que ele não esqueça que apenas a sua própria resolução pode romper os grilhões que ele estendeu diante de si com crenças falsas. Assim como outrora ele resolveu, por comodismo ou preguiça, adotar às cegas qualquer doutrina, sem a examinar atentamente em todas suas partes, ou assim como procurou negar Deus apenas por não ter podido encontrar sozinho o caminho que a ele vai ter que correspondesse à necessidade justificada de uma sequência lógica sem lacunas? Da mesma forma, agora terá que partir dele a primeira vontade para o exame severo durante a sua procura. Só assim consegue, através de sua própria vontade, mover os pés até então rijamente presos e dar o primeiro passo que conduz à verdade e, dessa maneira, à liberdade na luz. Então isso depende muitas vezes de uma força interior, né, para se decidir a seguir um novo caminho, enfim. Você encontrou, vamos dizer, a estrada, o caminho certo. Agora você, às vezes, você tem que buscar força nesse caminhar, do passo a passo. E às vezes o primeiro passo é o mais difícil. Você está diante de uma estrada, mas não se anima a caminhar, né? Vivenciar o que ela irá te trazer. Porque muitos esperam só alegrias, coisas, vantagens, principalmente materiais, e não é isso. Muitas vezes a estrada vai te trazer muitas dificuldades, exigir muito esforços, muito sofrimento. Mas é a única estrada, a única trilha que poderá te levar à salvação. Sair das ilusões, né? É a estreita estrada, vamos dizer assim, né? Do conhecimento e da salvação. Enquanto que outros estão nas estradas largas e cheios de ilusões, né? Então isso, assim como outrora ele resolveu por comodismo ou preguiça adotar as cegas qualquer doutrina sem examinar atentamente em todas as suas partes, assim como procurou negar Deus apenas por não ter podido encontrar sozinho o caminho que a ele vai ter, que correspondesse à necessidade justificada de uma sequência lógica sem lacunas. Da mesma forma, agora terá que partir dele a primeira vontade para o exame severo durante a sua procura. Então esse exame se faz principalmente através da intuição. Temos que deixar nossa intuição despertar e nos atentarmos a ela. E não assim uma análise puramente racional. Né? Racional, a pessoa se ilude, né?
seu aparente poder, sua aparente autonomia, mas não é isso. Um traço daqueles que se aferram ao raciocínio é justamente a presunção, aquele orgulho, né? E nenhuma humildade. A pessoa procura se impor através daquelas crenças, né? Assim, até com ódio cego. Só o espírito humano, e sempre apenas ele próprio, pode, deve e tem que pesar tudo, já que lhe foi dado o dom para isso. Tem também igualmente que arcar com toda a responsabilidade apenas sobre si próprio, de uma ou de outra forma, não importando o que queira ou faça. A consequência disso, por si só, devia obrigá-lo às mais severas análises. Precisamente essa responsabilidade não somente concede a todos os homens o direito ilimitado a uma tal análise, como isso implica até a mais premente necessidade. Não é absolutamente impróprio considerar isso como um sadio instinto de conservação. Então é isso, o instinto de conservação espiritual. Né? Então, isso é o que está mais importante, né? Nossa preservação espiritual. Então, é isso que de certa forma, até traz uma certa angústia. Aqueles que procuram, que sabem que o nosso tempo atual é muito decisivo, né? Que uma vez perdido, a morte espiritual não tem como voltar à vida, né? Uma vez condenados, não tem, deixaremos de existir. Então nisso a morte terrena isso é algo até insignificante, né? Dependendo do tipo de quão traumática, tão sofrível que seja uma morte terrena. Isso não é nada em relação à morte espiritual. Então, agora, essa angústia também pode ser algo bom hoje, porque nos incita à busca da verdade, do esclarecimento. Enquanto que aqueles que estão sedados, vamos dizer assim, pelas coisas materiais que o rodeiam, ele procura se agarrar ainda mais àquela ilusão, aquela realidade unicamente material. E para, vamos supor, abafar essa procura, essa angústia que existe no nosso íntimo, que é uma busca de salvação. E por isso muito se entra nos vícios, né? Porque momentaneamente os vícios de qualquer espécie, seja as paixões, as comidas, ou os apegos, né? Vamos supor assim, as coisas que a materialidade nos oferecem, e muitos, né? De toda espécie, sejam drogas ilícitas ou lícitas, prazer por comidas, por sexo, pelo poder, pelo dinheiro que traz, enfim, todas essas realidades que nos distraem, né, da busca interior. Então isso depende tudo de nós mesmos, né? É nosso livre-arbítrio. Né? Então Deus não pode obrigar a nós a escolher o caminho que Ele nos permite, o caminho da luz. É sempre opção nossa. Né? Ele não pode obrigar ninguém, porque isso está de acordo com a nossa espécie, do livre-arbítrio. Né? Então, esse é o nosso caminho. Né? Agora, é interessante que a gente fala dos seres da natureza, entre as, né?
que constrói tudo, né? Nós somos hóspedes deles, né? E então eles são seres que não têm livre-arbítrio, eles intuem a vontade de Deus e a cumprem. Então é uma outra espécie, né? Os seres zenteais, nós éramos muito ligados a eles, os antigos chamavam de deuses, enfim. Mas eles são um exemplo de fidelidade a Deus, né? No servir. Agora, eles é uma outra espécie, eles não têm como adquirir karma. Isso tudo na criação de Deus foi necessário, né? Porque Deus é perfeito em tudo. Então, para o equilíbrio, enfim, para a grandeza da sua criação, houve a necessidade dessas duas espécies de seres, né? Os enteais, que não têm livre-arbítrio, e os humanos, né? Os espíritos que possuem livre-arbítrio. Então é isso. Vou já concluir esse trecho, algumas reflexões. E essa dissertação aqui, a ressurreição do corpo terreno de Cristo, é muito, muito fundamental, porque ele mostra, uma dissertação em 9 páginas, que é impossível o corpo terreno, ressurreição do corpo terreno de Cristo. Isso é uma das crenças falsas que mais perversas que existem, né? São os dogmas falsos que o chamado cristão se aferra, né? E por isso também acredito que seja uma das coisas mais importantes na nossa época, a descoberta dos restos mortais de Cristo. E eu sempre falo da minha teoria, né, que no Calvário de Gordon, lá em Jerusalém, é o verdadeiro sepulcro de Cristo, onde está ocultado os restos mortais de Cristo. Principalmente na caverna, a órbita direita do Calvário de Gordon. Na minha página do Facebook, nas minhas notas, eu falo muito sobre isso. Então é a minha teoria. No fundo da caverna direita do Calvário de Gordon está a entrada obstruída que leva ao sepulcro oculto. O Calvário de Gordon é um lugar muito conhecido em Jerusalém, né? Que os evangelhos supõem, né, que no topo desse Calvário foi lá que Cristo foi crucificado. Isso é falso, porque tudo indica que ele foi crucificado onde está a igreja do Santo Sepulcro.